Hoje eu estou aqui com o pessoal da SRB Invest para contar um pouco da história da empresa, falar um pouco de investimentos, economia, o caso do Banco Master, o modelo também da consultoria de investimentos. Como eu começo com todos os convidados que passam aqui no canal, como surgiu a SRB Invest, a parceria de vocês dois, hoje aí, na visão de investimentos aí. Bom, a SRB Invest nasceu pela minha paixão pelo mercado financeiro. Antes de entrar no mercado financeiro, eu sou empresário, né? Então, nós temos alguns negócios aqui em família. Estamos aqui na região de Americana e, a minha paixão pelo mercado financeiro foi surgindo. Eu fui buscando conhecimento, fui buscando certificações, cursos, né? E eu passei a, a, a executar, a botar esse conhecimento em prática, né, nos nossos negócios aqui. Então, tudo que eu aprendi do mercado financeiro, o primeiro cliente meu, eu digo que foi o nosso grupo familiar. A partir daí, por conta dos meus negócios, eu não tinha muito tempo para atender os clientes, né? Então, o Ângelo, que é um amigo de longa data, no movimento que ele estava fazendo de mudança da capital para o interior, de São Paulo para o interior de Americana, né? Eu convidei ele para fazer parte da SRB Invest, para poder atender os nossos clientes, coisa que ele fez aí com maestria. Então, a jornada da SRB Invest começa com minha jornada como empresário e passando conhecimento, né, para adquirir esse conhecimento e passando para os clientes. Exatamente isso, esse convite do Silvio aí veio no final de 2021, começo de 2022, né? Eu fiz minha carreira toda no mercado de tecnologia, na área de vendas, tal, passei por grandes empresas de tecnologia e já estava saturado desse mundo corporativo e queria ter o meu negócio e tal. E aí, nessa conversa com o Silvio, que inclusive eu sou amigo, igual ele comentou, mas eu era cliente também, né? De 2016, desde 2017 eu era cliente já da SRB. E pintou o convite para vir ajudar o Silvio aí a tocar o negócio, a criar essa parte da consultoria do zero. Estamos aí, 3 anos e meio, indo para 4, né, Silvio? Nesse desafio aí de crescer a consultoria de investimentos aqui no interior de São Paulo e no Brasil. Basicamente é isso, né? Qual é o modelo de consultoria de vocês, assim, o comissionamento e como funciona a forma de vocês ajudarem os investidores aí? Bom, a partir do momento que eu me inseri no mercado financeiro, eu comecei como um sócio de um escritório de investimentos, como assessor de investimentos. Eu logo fiquei muito pouco tempo nesse escritório, né? Foi muito boa a experiência, foi muito legal, mas eu vi que o modelo ideal dessa prestação de serviço era um modelo de consultoria, justamente porque é um modelo isento de conflitos, justamente por conta da forma de remuneração. Como consultor de investimentos, e aí você tem que ser credenciado pela CVM, você pode fazer o seu contato é direto com o cliente, ou seja, nós somos remunerados diretamente pelo cliente. O cliente nos contrata, né, para que a gente possa sugerir para ele o que a gente entende ser melhor para a carteira do cliente, independente de quaisquer produtos. Fazendo uma analogia aí com a medicina, um médico, por exemplo, que não ganha nenhum tipo de comissionamento de nenhum remédio, né, vamos dizer assim. Ou seja, a gente sempre vai indicar o melhor remédio para o cliente, justamente porque ele nos contrata para fazer esse trabalho. E aí, acrescentando aí, Gia, a gente trabalha, o mercado chama isso do modelo de fee-based, né? E uma das grandes diferenças também que isenta esse conflito de interesse é que a SRB não é presa a uma plataforma ou a uma instituição financeira exclusiva.
Então, a gente consegue atender os clientes através do BTG, da XP, de todas as outras corretoras menores e dos bancões também. Então, a gente consegue fazer, de fato, entregar para o cliente uma parte de planejamento e gestão financeira completa da vida dele. Então, a gente começou a se deparar, muitos clientes, eu tenho uma parte investida na XP, por exemplo, como é comum para muitos clientes, mas eu tomo crédito na Caixa Econômica Federal, que minha empresa está ligada à Caixa, e eu deixo lá um investimento também na Caixa. Isso fica ainda até hoje meio fora do radar das assessorias, né? E como consultor, você consegue fazer o que a gente julga que é o trabalho mais certo para o cliente nesse sentido também. Então, gerir tanto a parte das corretoras quanto a parte dos bancões também, se for o caso de alguns clientes. Né? E aí você consegue atendê-lo também, né, Silvio, com a questão de planejamento familiar ou wealth management como um todo, né, o 360 graus. A parte de seguros, a parte de previdência privada, planejamento patrimonial, planejamento sucessório. Ou seja, a gente tem que entender muito bem a história de cada cliente tem sua história e cada cliente tem suas necessidades. Então, não é um modelo fechado que pode servir para todo mundo. Cada cliente, cada família, cada grupo familiar tem suas necessidades e suas prioridades, né? De acordo, a partir disso, que a gente começa a conhecer muito bem esses clientes, o que ele pretende, qual é a melhor forma de se pagar menos impostos, qual é a estrutura adequada para os negócios da família, enfim, se é sugerido fazer uma alocação internacional, o perfil de cada cliente importa muito, o perfil de risco de cada cliente, quanto que cada pessoa aceita de risco, né? Se uma carteira pode oscilar mais, ou se a gente sugere que oscile menos. Enfim, tudo isso a gente tem que juntar numa visão de 360, vamos dizer assim, da vida do cliente, para que a gente possa, daí sim, poder fazer alguma sugestão, tanto de investimento quanto de estrutura familiar. Perfeito. Começa no planejamento financeiro, vamos dizer, de olhar os sonhos, os objetivos daquela pessoa e com isso traçar uma rota ali para que ele consiga realizar os objetivos dele de longo prazo. E nesse caminho entra a parte de investimentos internacionais, igual o Silvio falou. Então, voltando um pouquinho na nossa história, quando a gente começou a crescer, a tomar um corpo em Americana, eu moro em Campinas hoje, né? Venho para cá quase todo dia para o escritório. Nosso escritório fica em Americana. Quando isso começou a tomar um corpo, a gente entrou com um sócio, né? Na verdade, a gente tem um sócio investidor de São Paulo, que veio e se plugou na gente para fazer, né, para ajudar a gente, aí vamos dizer, numa linguagem de startup, para incubar a SRB. E aí abriu uma série de fronteiras, e uma das mais importantes é a alocação internacional. Então, você olha os cenários que vem pela frente aí, o que a gente acompanha na macroeconomia e tal, a gente considera, sempre foi, né, mas hoje talvez seja até um pouco mais importante, que todos os clientes, mesmo com um perfil conservador, tenham uma parte do seu patrimônio alocada em dólar, alocada numa moeda mais forte ou diferente com o real, e de fato mesmo, né? E aí, com isso, entra também essa parte que o Silvio comentou da sucessão patrimonial e da sucessão, né? Porque você tem, por exemplo, a gente abre uma conta numa instituição financeira robusta nos Estados Unidos, tem várias opções para o cliente, e lá tenta fazer a melhor elisão fiscal possível, já pensando na sucessão, na passagem desse patrimônio futuro e tudo mais, né? Você tem a carga de impostos nos Estados Unidos, também acaba não sendo muito diferente do Brasil, né? São outros tributos, mas você tem impostos pesados aí, principalmente para essa parte da sucessão, né? Você tem o estate tax e tem também o imposto de sucessão. Tá? Então é mais ou menos isso, resumindo. Qual que é o diferencial da SRB para as outras consultorias e assessorias do mercado, assim? Na verdade, é bastante diferente do trabalho da assessoria, né? Eu acho que a gente separa aí. Por mais que você tenha uma assessoria que fala, eu trabalho no modelo fee-based, ele continua sendo ligado a uma instituição só.
né? E a gente entende que esse poder de decisão, hoje a gente está na era do cliente tomar a decisão, né? Então, ao invés de eu ser um assessor de qualquer banco, por melhor que seja, chegar para o meu cliente e falar: você tem os seus investimentos no banco A, transfere aqui tudo para o banco B, que eu vou te atender no banco B e vou ter os melhores produtos. Não, a gente acha que isso, a gente ajuda o cliente, lógico, a tomar essa decisão. Então, de fato, o cliente tem o poder de decidir, a gente está na era do cliente, né? Então, esse foco no cliente a gente tem como muito forte aqui, né, Silvio? Esse modelo de negócios nos permite que a gente busque o melhor produto em determinada instituição. Então, por exemplo, se tem um produto muito bom em uma instituição A, a gente pode sugerir ao cliente que abra cadastro nessa instituição para que busque melhor aquele tipo de produto que é melhor ofertado numa instituição A. Se um outro tipo de produto que consiga muita vantagem em comparação à instituição A, o cliente pode buscar esse outro produto na instituição B. Então, para a gente, isso não faz diferença, justamente porque a gente vai buscar os melhores produtos de cada instituição. No exemplo internacional, por exemplo, a gente pode, dependendo do perfil desse cliente, o que ele pretende ao investir lá fora, a gente sugere que seja feito, dependendo do perfil desse cliente, em uma instituição diferente uma da outra, dependendo desse perfil. Então, eu acho que o nosso principal diferencial, atuando, inclusive é uma expressão que se usa hoje, que é o family office, que esse é o nosso trabalho, é buscar os melhores produtos dentro de cada instituição. Se o cliente já tem um relacionamento de uma instituição que ele gosta de trabalhar, muitas vezes esse cliente já tem a figura de um gerente que atende ele muito bem, a gente passa a buscar dentro dessa instituição os melhores produtos que tem dentro dessa instituição. É claro que se o produto divergir muito do que o mercado oferece, a gente vai sugerir uma abertura em outra instituição. Mas esse eu acho que é o principal diferencial, a gente não ter assim, o rabo preso, vamos dizer, uma expressão aí, com nenhuma instituição, justamente isso. E acho que somando ainda é garantir sempre a transparência para o cliente, né? O mercado financeiro tem uma sopa de letrinhas ali, tem aqueles linguajares difíceis. Eu acho que o que a gente tenta fazer todo dia aqui é traduzir isso para a forma de um cliente que não acompanha o mercado como a gente tem, como a gente acompanha, né? Traduzir isso para ele, para que ele consiga entender isso e ajudá-lo, né? A navegar nesse mundo aí. Tantas vezes complicado, tantas vezes com riscos. Então, é sempre deixar tudo muito claro, muito transparente. Desde o quanto a gente está recebendo, que é o acordado com o cliente via contrato, até o quais são os objetivos, enfim. Então, tem muita coisa aí dentro disso, Gia. Se a gente entra nas minúcias aí, tem um mar de detalhes aí. Falando um pouco agora, o que mudou nas regras de imposto, de taxação, desde quando esse governo assumiu para cá? E como vocês podem ajudar essas pessoas que estão preocupadas com essas mudanças assim? Foram muitas mudanças e ainda está para entrar em vigor várias outras mudanças. E o governo, né, na minha visão, isso é uma visão particular, ele precisa de arrecadação. Um governo que gasta muito e ele precisa arrecadar, você sair de algum lugar esse dinheiro para cobrir essas despesas. Houve muitas mudanças, tanto no sentido do imposto de renda, né? Teve a isenção até R$ 5.000 para pessoas físicas, e junto com essas mudanças entrou a tributação de dividendos, que estava desde 1996 isenta no país,
Isso também alterou e vai alterar muito até a partir de R$ 600 mil por ano, a pessoa já entra numa tabela progressiva de tributação de dividendos, esses dividendos vindo das empresas, né, que essas pessoas recebem. Então, é uma tabela progressiva que vai de 0 até 10% dessa tributação. E existem algumas nuances ali dentro que a gente consegue diminuir esse imposto, abater, enfim. Aí precisa se entrar no detalhe. Outra mudança que vai acontecer a partir do ano que vem, começa com o período teste, né, é a questão do imposto sobre o consumo. Né? Então, vai entrar a nossa reforma tributária. Isso vai mudar muito para o setor de serviços, na minha opinião. Vai gerar custos, vão ter custos mais altos, a tributação vai ser mais alta para esse setor. Em contrapartida, o setor industrial vai se beneficiar bastante. Um setor que há muito tempo já vem sofrendo com a tributação no Brasil, pagava-se muito imposto no setor industrial, e vai começar a ter uma justiça tributária, vamos dizer assim, né, para esse setor, um setor industrial, um setor que foi muito prejudicado aí durante tantos anos no Brasil, pode ser que esse setor consiga ter um crescimento maior daqui para frente. E a gente tem que estar ligado em todas as mudanças que vêm aí. Entrou agora, recentemente, na sexta-feira foi aprovado, na última sexta-feira foi aprovada uma mudança de atualização de valor de imóveis também, para a pessoa física que queira atualizar o valor do seu imóvel, recolher esse imposto, né, vai ser uma antecipação de imposto, mas aí é uma questão muito específica e tem que se estudar, mais uma vez, tem que se estudar cada caso. Tem que se colocar para fazer o cálculo desses valores desses imóveis, por quanto a pessoa tem lançado, se compensa ou não, cada caso vai ser um caso. Né? E isso tudo é um pouco do nosso trabalho. A gente está ligado nessas mudanças, a gente tem um corpo técnico que dá suporte para a gente, né? Muita intensidade e com periodicidade. Enfim, a gente tem pessoas aqui dentro que podem fazer essa análise específica, né? E está ligado em todas essas mudanças para poder realmente traduzir isso para os clientes. Pegando o caso específico de cada um, por isso que a gente tem que conhecer muito bem a vida do cliente. E sugerindo ou não mudanças na estrutura dessa pessoa, dessa família. Vou te dar um exemplo até para trazer para o senso comum aqui um pouquinho, um resumo aí de uma parte do que o Silvio falou. Tem um vizinho meu lá no condomínio em Campinas, a gente já conversou algumas vezes sobre investimentos, e ele tem apartamentos para alugar. E aí ele entrou no mundo de ser proprietário do Airbnb. Então, às vezes a gente se encontra lá embaixo, os filhos estão jogando futebol e tal, ele, não, cara, meu dinheiro eu acabo juntando aqui e tal, eu compro um apartamento, alugo, coloco no Airbnb, mostrou a conta para mim do valor do imóvel, do valor que ele fatura mensalmente. Isso há um mês e meio atrás. Aí encontrei com ele nesse último feriado aí, e aí, fulano, e aí como é que tá? Vai mudar tudo, né? Precisamos conversar. Então, assim, vai mudar de fato, ele já tem essa percepção de que a carga tributária sobre os aluguéis vai acabar pesando mais e ele, na pior das hipóteses, vai ter que refazer as contas ou aceitar uma margem menor, ou o que muito provavelmente vai fazer, se essa margem não fecha para ele, para a empresa ou para o proprietário, vai repassar para o inquilino, né? E com dividendos, acho que a história é um pouco parecida, né? No mundo, saindo dos imóveis e indo para os valores mobiliários, é mais ou menos a mesma coisa. Então, tem muita coisa acontecendo. A gente praticamente não para aí, cada semana uma novidade aí, e aprova na Câmara, e depois aprova no Senado, e falta a sanção presidencial, enfim. Mas é muito bacana porque nessas horas que a gente tem o telefone aqui livre para qualquer cliente ligar para a gente, sentar aqui, cliente, lead, quem tem interesse, tomar um café com a gente e a gente tentar ajudá-lo da melhor maneira possível, sabe? Tem muitas dúvidas que as pessoas me perguntam sobre herança, pessoa que morre
se vai mudar alguma coisa. Esse do aluguel já me perguntaram também, assim. Você sabe se mudou alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que morreu, deixou algum imóvel de herança? Tem alguma coisa nesse sentido? Ah, o imposto sobre herança é o ITCMD. Então, é um imposto de transmissão sobre causa mortes e doação. Esse imposto é um imposto estadual. No Brasil, essa alíquota vai se não me engano, é de 4% até 8%, ou de 2% até Acho que era de 2 a 4, né? E agora vai mudar? Não, ele tem até 8%. Como eu disse, é um imposto estadual. Esse imposto, se você for fazer uma comparação com o resto do mundo, ainda é um imposto de transmissão, um dos mais baratos que tem no mundo. Havia estudos para que houvesse uma mudança de taxação, mas por enquanto, o que eu tenho de informação, por enquanto, é que não muda ainda essa legislação do imposto. Pelo menos aqui em São Paulo é 4%, isso não se alterou. Mas é sempre preciso que a gente, eventualmente, estude cada caso, porque muitas famílias concentram seu patrimônio em imóveis, muitas vezes nem é dentro do Estado, então é preciso até determinar em qual estado você pretende fazer essa sucessão. Então, é possível que imóveis que estejam fora da jurisdição do estado onde você mora, que seja aplicada a alíquota do ITCMD dentro do estado onde você quer fazer essa transmissão. O que é importante, o que eu acho que é mais importante, além da alíquota, é a atualização dos valores desses imóveis. Se você tem um imóvel que você, há muito tempo, você não atualiza, por exemplo, você tem que fazer essa atualização para, enfim, pagar menos impostos no caso de uma doação ou no caso de uma sucessão lá na frente. Mas suponho que uma pessoa está cansada dessa insegurança e quer sair do Brasil, dar uma saída do país, até mesmo para o Paraguai ali. Como é que vocês fariam para essa pessoa ajustar esse caminho assim? Então, mais uma vez, né, Jean, o importante é a gente conhecer bem a vida dessa pessoa, desse grupo familiar, para saber quais objetivos que ele tem em mente. Se é simplesmente fazer um investimento financeiro para que se proteja da moeda, do real, que é uma moeda fraca, se a gente comparar com os outros pares aí, né? E a gente acaba sempre comparando com o dólar, que ainda é a moeda mais forte. Então, dependendo do que a pessoa almeja, se é simplesmente fazer um investimento financeiro, ou se a pessoa pretende investir em outras empresas lá fora, ou se a pessoa pretende até, eventualmente, se mudar, né, se ela tem esse pensamento. Então, para cada caso, a gente sugeriria uma estrutura diferente, vamos dizer assim. Então, a gente começa vamos dizer, com uma escadinha, por exemplo. Então, se a pessoa quiser fazer simplesmente investimentos, ela pode, é um termo técnico, mas ela pode abrir uma PIC, né, que é uma Private Investor Company, lá fora, para fazer com esse objetivo de fazer investimentos. Se ela pretende já investir em outras empresas, a gente já sugere que abra uma estrutura lá fora. E aí seria abrir uma offshore, uma empresa offshore para que ela possa investir em outras empresas. Né? Se a pessoa pensa em se mudar do país, aí já exige um outro tipo de estudo, né? Como que ela vai fazer esse movimento, em qual jurisdição ela vai acionar. Isso tudo influi tanto na contabilidade, quanto nos impostos, enfim. Para cada caso, a gente tem que estudar minuciosamente para que a gente possa fazer uma sugestão para a pessoa.
Como vocês veem o cenário aqui do Brasil, esse cenário econômico não só do Brasil, mas no exterior também, assim? Eu acho que a gente está num momento bem desafiador. Eu acredito que, por exemplo, Bolsa e Bovespa está um pouco descolada, talvez, eu não diria descolada, né? Mas, e aí é só a minha opinião, mas ela está desconsiderando alguns fatores futuros. Geralmente, Bolsa vai precificar, enfim, acontecimentos ou expectativas futuras, né? Ela talvez esteja desconsiderando essa parte do fiscal, como o Silvio comentou, independente de qualquer governo que seja, é um governo que está gastando muito e por isso precisa arrecadar muito, né? Então você teve esse avanço aí do Ibovespa e tal, e o mesmo cenário aí acaba acontecendo nos Estados Unidos e puxando o mundo, né? Então, quando essa grande economia aí, que é os Estados Unidos, é a locomotiva, ela acaba puxando os outros países com ela, os outros países acabam indo junto, né? O Brasil sempre tem um desafio à parte aí, um pouquinho diferente, né, Silvio? Mas o cenário, acredito que seja desafiador. Nós estivemos num painel bem interessante num evento da Associação Brasileira dos Consultores CVM na semana passada, e aí até houve uma discordância de alguns economistas que estavam palestrando lá, e foi interessante, porque eles informaram que, assim, acredita-se que os juros no Brasil vão baixar. O governo entende que os juros baixem. Tem uma probabilidade grande disso já acontecer em janeiro, essa probabilidade reduziu um pouco depois da última fala, por exemplo, do Galípolo, né? Mas o que é fato é que é consenso entre todos que estavam lá, mais de 200 pessoas que estavam lá, o ano que vem vai ser um ano em que esse governo vai acabar gastando tanto quanto ou muito mais do que vem gastando. Então, esse ajuste fiscal vai sobrar para 17. O que a gente tem traduzido aqui, acho que para as carteiras e para as alocações dos nossos clientes, é cautela. Acho que mais do que buscar rentabilidade, que é o que vem na cabeça de todo mundo quando vai fazer um investimento, é buscar segurança. Então, né, uma coisa que eu aprendi com o Silvio aqui, você tem aquele tripé de segurança, rentabilidade e liquidez. E você sempre opta por dois desses pilares. Um não é que você vai desconsiderar completamente, mas fica um pouquinho de lado, né? E nesse cenário, nesse momento, a gente acaba optando por liquidez de mais curto, no máximo médio prazo, e ativos mais seguros. Você tem ativos de renda fixa, títulos do governo, você tem uma série de produtos robustos, pagando muito bem, com uma rentabilidade muito bacana para os clientes, trazendo um vol, um beta para baixo, né? Então, eu classificaria dessa forma, como desafiador o cenário, né? Desafiador. A minha visão, há uma mudança de geopolítica muito importante, né? Os Estados Unidos ainda sofre um pouco com a inflação, agora já temos aí um horizonte de baixa de taxa de juros. Os Estados Unidos ainda é a locomotiva do mundo. Nós não somos experts em economia, mas temos o nosso time, mais uma vez, que toda semana nos reunimos para nos direcionar nesse sentido. Mas o que eu acho é que, enquanto os Estados Unidos não começa a baixar juros, e os juros ainda é a principal ferramenta de controle de ajuste fiscal, o Brasil também não consegue baixar esses juros. Ainda mais pelos gastos, está tudo direcionado, isso acaba impactando a inflação, né? Então a gente fica amarrado, né, vamos dizer assim, a essa taxa de juros. O Brasil continua com taxa de juros altas, já aumentou antecipadamente, já vem há muito tempo e agora não consegue baixar sua taxa de juros por causa dos gastos. O dólar, a gente é um trabalho muito ingrato, a gente fazer qualquer previsão de dólar, né? Mas o que eu vejo, né? O que eu vejo é o Brasil esperando aí por conta das eleições no próximo ano, aguardando qual o cenário que vai
mais possível, né? Se é a direita, se vai mudar esse governo ou se vai permanecer. Independente de qual governo entrar, né? Vai ter que cortar gastos, vai ter que entrar aí num ajuste fiscal para que consiga, para que não tenha nenhum serviço paralisado. Apesar de tudo isso, desse cenário, o que a gente vê ainda é que o Brasil tem um mercado muito abundante, tem muita coisa para se fazer aqui dentro, então há muitas oportunidades, né? O Brasil precisa de muita coisa ainda que a gente ainda não tem, né? Em questão de infraestrutura, em todos os setores, né? E ainda a gente continua sendo puxado muito fortemente pelo setor agrícola, né? O setor agrícola ainda continua sendo a nossa principal força motriz da economia, né? E a gente precisa estender isso para os outros setores de economia, né? E voltando um pouquinho para o cenário externo, os Estados Unidos ainda tem um nível de gasto muito alto, sua dívida externa é muito alta, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer lá na frente, né? Tem essa disputa de Estados Unidos e China, e a gente, né, fica mais como um mero espectador, por conta da nossa fraqueza fiscal, a gente fica muito sujeito aos movimentos externos, né? Então, qualquer balançada no mercado externo, a gente acaba sofrendo mais, né? A corda sempre estoura do lado mais fraco. Então, é bom que o Brasil tome essa lição e também se ajuste fiscalmente para que a gente não seja tão suscetível a esses movimentos. O que o caso do Banco Master tem ensinado para as pessoas, assim? Esse talvez seja o maior ensinamento, acho que desse ano para todo mundo, né? Eu acho que o mercado financeiro vendeu para todo mundo uma rentabilidade fácil, entre aspas, e uma rentabilidade com riscos não mensurados como eles deveriam ser. Então, assim, aquela boa e velha frase de que não existe almoço grátis, acho que o Banco Master vem reforçar isso. A parte ruim da coisa, e aí o ser humano aprende no desejo ou na dor, né? Nesse caso, muitos investidores estão aprendendo na dor, né? Os que ainda estão com o volume coberto pelo FGC, até ok, vão ter uma dorzinha de cabeça, vão ter um operacional aí, mas vão acabar recebendo o valor aportado e investido. Mas tem bastante gente em instituições, até prefeituras, enfim, muita gente alocada, né? Então, o maior ensinamento que fica, eu vou te responder, voltando a falar da tríade aqui. Não existe uma alta rentabilidade, uma alta liquidez com uma alta segurança. Alguma coisa aqui está faltando. Então, se eu estou aportando num produto, num investimento que está com uma rentabilidade muito acima do mercado, alguma coisa tem aí. Então, eu acho que vale esse heads up aí para o investidor brasileiro começar a se atentar mais. Acho que só esse ano, acho que a gente acabou recebendo, se não me engano, foram 5 ou 6 carteiras de novos clientes que vieram com produtos do Banco Master. E uma das primeiras coisas que a gente fazia nessas carteiras você entende que você está aqui alocado em um CDB de bancos secundários, no quais você pode ter um problema? O nosso call aqui, a nossa sugestão vamos sair desse produto? Não quero sair porque eu posso perder tanto, porque o preço de mercado vai ter um deságio grande no título e tal. Eu investi 100 mil, como é que eu vou sair com 85, com 80 mil? Olha, fica ciente, então, que a gente deu essa recomendação para você e que você optou por não sair. E aí, de novo, estando dentro do limite da FGC, seja para as empresas ou seja para as pessoas físicas até 250 mil, menos mal. Mas a lição é dura, e eu acho que de novo, nós somos especialistas aí também em economia nacional, de maneira nenhuma, mas acho que a CVM agiu de uma maneira muito correta, muito bacana, na nossa visão aqui, e o Banco Central agiu rápido também, porque tinha um rumor na Faria Lima de que poderia até haver a possibilidade do FGC não cobrir, mas daí acho que os danos poderiam ser muito maiores, aí seriam
danos sistêmicos, talvez, né? A gente não sabe, estamos criando hipóteses aqui, mas a gente ouviu bastante essa conversa por lá também. O que fica de ensinamento, talvez, para todo o sistema, né, é que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito desses títulos, é um seguro, vamos dizer assim. E o que se ventilou foi a possibilidade dessa instituição, do Banco Massa, ter efetuado operações fraudulentas. Então, da sua média de capacidade, ele tomou emprestado muito dinheiro sem ter a contrapartida, sem dar explicações e sem ter as garantias necessárias para que ele fizesse esse movimento de tomar o crédito. Isso são muitas instituições, inclusive de previdências estaduais, de previdências privadas, prefeituras, como o Ângelo disse, então, e que estão fora da cobertura do limite aí de FGC. Um limite muito acima foi tomado e provavelmente muita gente vai ficar sem receber esses recursos. Então, eu acho que a lição que fica, inclusive, para nós, para o mercado financeiro, e que temos que debater isso, quais são as garantias que essas instituições têm que prestar, quais são as informações e garantias que elas têm que dar para os investidores, né, para que ela fique dentro desse limite de tomar o crédito das pessoas. Né? Num determinado momento, foi até colocado em pauta se o FGC cobraria, inclusive, pagaria, inclusive, esse limite mínimo aí de R$250 mil para as pessoas físicas, né? Por pessoa física, por instituição. Então, eu acho que fica aí a lição para que haja novas regras, né? Inclusive para proteger os investidores, né? E enrijecimento para que essas instituições possam tomar o crédito, mas de uma maneira adequada. Tem umas perguntas que o pessoal... Oi, desculpa. Pode continuar, é o que eu ia fazer, pensei que está dando um delay aqui um pouco. Não, eu ia falar que para os assessores, para os consultores, para os profissionais do mercado, seja sempre o mais transparente possível com o seu cliente, né? Em termos de emolamentos envolvidos, de comissões, como manda aí a CVM 19, enfim. E para o cliente, questione e tenha em mente que o trem passa de novo. Não existe uma oportunidade imperdível que só vai acontecer se você apertar o botão de investir hoje até as 2 da tarde, que amanhã você não vai ter essa taxa de novo e tal. No mínimo, se essas oportunidades aí aparecerem, tem sempre, o mercado é feito, lógico, de boas oportunidades, mas para o investidor, acho que uma outra lição é questione e pense a respeito, porque barato pode sair caro, né? Você acha que falta um pouco de transparência, assim, por parte de alguns influencers, assim, que falam de COI ou de até mesmo renda fixa, aquela promessa milagrosa, assim? A grande maioria dos influencers que eu acompanho aqui, acho que tem uma postura, um caráter muito bacana, sabe? O que eu acho que acaba acontecendo, Gia, e aí voltando para o começo da nossa conversa, no modelo fee-based versus o modelo, né, commission-based, se eu tenho aqui, eu sou um vendedor, de qualquer instituição que seja, eu tenho aquele lote de produtos para vender nesta semana. A minha meta do meu comissionamento está ligado àquele lote de produtos. Então, eu não tenho muita saída, não é que eu estou sendo antiético ou alguma coisa do tipo, né? Mas são aqueles produtos que eu tenho para colocar. Por isso que a gente reforça o modelo do FII, o modelo da consultoria, em fato, a gente não tem a mínima dúvida que é a melhor saída para o cliente. Né? Mas quanto a pessoas da mídia, assim, influencers e tal, eu sempre vejo uma postura muito bacana, cara. A gente acaba acompanhando aí os maiores, tá? O COI é um produto, acho que muito específico, né? Que ele pode caber numa carteira de um cliente até um determinado percentual, respeitando a alocação, desde que esteja muito claro, de novo, para o cliente, o quanto tempo de liquidez isso vai tomar do cliente,
qual a perspectiva de rentabilidade e qual o risco envolvido, né? Porque muitas vezes a gente pega o framing de oportunidade, vende, né, para o cliente, o mercado coloca para o cliente só a parte boa da conversa e o risco fala de alguma forma um pouco mais tímida, como assim dizer. Então, talvez seja isso. Tem algumas perguntas aqui que o pessoal me manda. Qual que é o princípio da SRB Invest? Eu acho que é discrição, segurança e atender o cliente de uma maneira única, de uma maneira personalizada de fato mesmo. Entender e atender esse cliente do jeito que ele gostaria de ser atendido. E sempre prezando pela segurança e da maneira, de novo, mais transparente possível. Eu costumo dizer que a gente senta ao lado do cliente, né? Então, a gente muitas vezes passa a representar esse cliente. Então, a gente faz o serviço que a gente oferece para os clientes aqui é um serviço de como eu gostaria de ser atendido, né? Então, a gente tendo esse modelo esse modelo de negócio que eu acredito que seja isento de conflitos, eu acho que é o que a gente pode oferecer melhor para o cliente. Enfim, eu acho que é isso. Me perguntaram se dividendos ainda valem a pena? Eu acho que sempre vale a pena, tanto uma lição assim que eu tenho, que eu aprendi, inclusive, depois aí da pandemia, né, que foi o maior acontecimento que teve nos últimos anos, eu acho que a gente tem que ter na nossa carteira um pouquinho de cada coisa. É mais importante a gente saber distribuir esses percentuais dentro da carteira do cliente, né, e saber calibrar cada percentual de acordo com cada perfil. Mas é importante a gente sempre ter uma carteira bem diversificada, né, visando o resultado de longo prazo. Fazendo isso, a gente exclui o resultado de curto prazo. A gente não quer movimentações de curto prazo. O que a gente olha é ter um resultado de longo prazo, e isso nos mostra, os estudos nos mostram que a longo prazo, uma carteira diversificada, uma carteira descorrelacionada entre si, ou seja, produtos que andam em determinado cenário andam inversamente proporcional, ou seja, um exemplo claro aí que a gente sempre tem em cabeça é dólar e bolsa. Enquanto o dólar está baixando, a bolsa está subindo. Então, a gente deve incentivar que esses produtos dentro dessa carteira dos clientes sejam descorrelacionados. No longo prazo, é isso que vai trazer resultado para a carteira do cliente. E aí a gente tem a oportunidade também, dado o perfil do cliente. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente 60 a mais, que já está numa fase de gozar um pouco mais de uma carteira rentista, a gente vai alocar o percentual de macroalocação dele e com certeza vão ter produtos ali diversos de dividendos, mitigando os riscos, né, da maneira possível, diversificando bem entre os produtos. Então, vou te dar um outro exemplo prático, Jean. A gente recebe carteira aqui que tem 30% de alocação em fundos imobiliários, que é um produto que a gente gosta. A gente tem uma carteira aqui de fundos imobiliários nossa, tem 12 produtos lá dentro. A gente recebe uma carteira que ela vem com 30% do total em fundos imobiliários, distribuídos em 2 produtos. E em 2 produtos que são fundos agrícolas. Aconteceu esse mês aqui. E aí a gente olha aquilo e fala, cara, o nível de risco que esse cara está exposto, pelo que o Silvio acabou de explicar, é enorme. Então, você pode montar sim uma carteira de dividendos, entender com o cliente, bom, esse 30% aqui por quê? Não, porque eu estou na fase que eu já estou de colher aqui, de me aposentar, e eu quero que pingue X mil reais aí para pingar isso tanto para cobrir os meus custos aqui, além da minha aposentadoria, além de uma outra renda que eu tenho, tem que ser 30%. Ok, vamos quebrar esses 30% em 12 produtos e não 2. Vamos descorrelacionar, tirar do agrícola, colocar um pouquinho de fundo de papel, que paga um pouco mais, fundo de shopping, fundo logístico, fundo, enfim. Né? O dividendo é muito legal, mas tem que tomar cuidado.
Qual foi a maior transformação que vocês já viram na vida de um cliente de vocês, hein? Eu vou falar dela, que é uma cliente que é muito especial para a gente. Ela não é a maior cliente, está longe de ser a maior cliente, mas é bacana quando você faz a diferença. A gente fica até emocionado. Você faz de fato a diferença na vida dessa pessoa. Ela teve uma sucessão, a sucessão dela estava num fundo exclusivo, um fundo exclusivo que não tinha capacidade para ser um fundo exclusivo ali, e a gente mergulhou, acho que deu muito trabalho, o Silvio debruçou, junto com o advogado parceiro que a gente tem aqui, a gente tem conseguido prover resultados assim que tendem a garantir, vem garantindo, vem melhorando cada vez mais o nível de resultado que a gente tem conseguido, mas vem garantindo os próximos 20, 30 anos de vida dessa pessoa, que estavam completamente perdidos, assim, se eu posso dizer. Então, a gente nunca fala nomes, né, Jean, nem mais detalhes, mas a cliente mora no meu coração aqui, pelo menos. Porque quando eu olhei o caso, eu falei, não dá pra gente. Como é que a gente vai atuar aqui? Né? E o Silvio olhou com outro olhar e falou, dá, vamos por aqui, vamos tentar assim, assim, assado. Só para você ter uma ideia, tá? A gente recebeu ela aqui com uma conta, com uma dívida anual de um seguro de vida que tinham vendido para ela, sem ela ter posses para pagar e sem ela ter bens para ser segurados, de R$ 70 mil por ano. Então a gente recebeu ela aqui com uma dívida maior de R$ 700 mil de dívida ao longo dos próximos 12 anos, 15 anos. Ela ia pagar todo ano R$ 70 mil no cartão ali da corretora, sem ter como pagar isso. Ou seja, tem uma bola de neve negativa na vida dessa pessoa. Primeira coisa, no primeiro dia que a gente recebeu aqui, não, vamos cancelar esse seguro agora. Não me falaram que não tem como cancelar, não. Assim, ó, por isso, a gente acredita que seguro de vida é uma ferramenta excelente, mas não está adequado para o seu momento. E aí foi um passo de cada vez, ao longo de anos, aí a gente vem conseguindo um resultado muito bacana. Além desse produto de seguro de vida que estava totalmente desproporcional ao patrimônio desse cliente, haviam investimentos totalmente fora de propósito, fora de perfil do cliente, mais uma vez, né? Não tinha liquidez, não gerava renda, então eram investimentos alternativos, aí que a gente foi tendo que estudar o caso a fundo, inclusive acionando um parceiro jurídico nosso, transformando esses investimentos alternativos para investimentos mais líquidos, né? Investimentos, não, já uma pessoa que tem mais idade, então ela precisava de mais liquidez e mais segurança, nesse caso. Né? Então, além desse caso, desses investimentos alternativos, outros produtos com muita pouca liquidez dentro da carteira de investimentos dela. Enfim, o que a gente fez foi transformar todos esses produtos para que a gente conseguisse trazer mais tranquilidade, mais previsibilidade na carteira dessa cliente. Né? Então, o que a gente fez foi dar tranquilidade para ela. Né? E aí, esse planejamento financeiro, né, que a gente faz nunca acaba. Então, hoje a gente já está começando a partir de uma segunda fase desse cliente, que é como que ela vai fazer a sucessão desse patrimônio para o filho dela. Então, a gente tem que estudar quais são os melhores instrumentos, o que é mais adequado para essa cliente. Então, o que a gente faz é um pouco disso. Estudar a vida do cliente, traduzir isso para os clientes, o cliente entendendo qual que é o nosso trabalho, aceitando esse trabalho. Pouco a pouco a gente vai trazendo mais tranquilidade, com segurança, né? E sempre fazer com que esse patrimônio ele possa ter um rendimento real, né? Considerando uma inflação, que esse patrimônio cresça ao longo do tempo, para que ele consiga transmitir patrimônio, se é da vontade dele, transmitir patrimônio para os seus sucessores. Então, acho que é um pouco essa a ideia. E não só para esse cliente, né? Dependendo do momento de vida de cada cliente, a gente atua de uma forma. Se é um cliente que está começando a acumular patrimônio, o que ele pode fazer para melhorar, para ter mais eficiência, para ter mais rentabilidade, ou se é um cliente que já está pensando em fazer a sucessão, enfim.
estudar cada caso e trazer mais previsibilidade. O cliente comprando essa ideia, inclusive a ideia de fornecer educação financeira para cada cliente, né? Que é justamente explicar para o cliente cada produto, como que cada produto funciona, né? E no caso, por exemplo, que o Ângelo citou dos fundos imobiliários, por exemplo, a gente tem muito cliente que tem patrimônio de imóveis. Então, são patrimônios grandes, considerados, fazer uma comparação com patrimônio financeiro. Então, para um cliente que tem já patrimônio grande em imóveis, por exemplo, a gente não sugeriria investir mais em fundo imobiliário, já que o setor que ele trabalha já é um setor de imóveis. Teoricamente, o ideal seria essa pessoa investir em outros tipos de produtos. Então, mais uma vez, não tem uma receita pronta, e o nosso trabalho é muito como um trabalho tailor-made, né? Então, um trabalho específico para cada cliente, sabendo a condição de vida, a vida desse cliente, com o que ele trabalha, com o que ele mexe, e daí sim, a partir daí, a gente poder fazer alguma sugestão. Qual é o maior mito de investimentos que vocês já ouviram até o dia de hoje? O que tá bom para investir hoje? Então, para mim, essa é a pergunta que na primeira reunião, no primeiro momento, o cliente faz. Então, o que está bom para investir hoje? E a gente sempre tem o hábito, inclusive nas nossas primeiras apresentações, a gente tem se chama tabela periódica dos investimentos. Então, se você procurar na internet, você vai achar facilmente. O que nos mostra isso que é todo ano um investimento performa melhor que o outro, né? Então, se num ano o dólar está performando muito bem, no caso, esse ano o dólar está tendo uma desvalorização muito grande, a chance desse ativo performar bem no ano que vem é uma chance muito boa, né? Então, e nessa tabela periódica, ele determina uma cor para cada tipo de investimento. Quando você olha ao longo dos anos, é uma tabela toda colorida, ou seja, você não sabe o que vai performar muito bem nesse ano, tampouco no ano que vem. Então, e é isso que, mais uma vez, o que traz resultado na carteira do cliente a longo prazo é a diversificação. Para mim, esse é o maior. Acho que tem a ver com a coisa que a gente falou antes, né? Você tem que fazer esse investimento hoje, porque senão você nunca mais vai ter isso. Não, você vai ter, e é mais importante, uma analogia, uma brincadeira que eu gosto de fazer com os clientes também, você tem que ter um pneu preparado ali, ou seja, você tem que ter uma carteira preparada para andar por todos os terrenos. Se tiver uma pista lisinha de asfalto, tipo Interlagos, você vai andar numa velocidade rápida, mas se vier um buraqueiro, uma estrada de terra, um atoleiro, você tem que conseguir passar também. Não adianta você voar na hora que tudo estão flores no mercado e depois travar e perder todo o tempo, a velocidade que você acabou ganhando aí, né? Depois a gente pode, acho que, te mandar, acho legal, a gente até te manda essa tabelinha aí. É bem bacana. A última que a gente viu foi da semana passada na apresentação lá da BCVM, foi com Bitcoin, né, envolvido só o ativo Bitcoin, excluindo as outras criptomoedas. Ou ele é topo ou ele é canaleta. E é bem engraçado, assim, eles colocaram o Bitcoin com amarelinho lá nas cores, aí você olha, assim, 2, 3 anos topo, 2, 3 anos canaleta, e às vezes converge com o ciclo do halving, às vezes não, mas é interessante de você ver, e o pessoal compra isso, né? O pessoal fala, vou investir em Bitcoin agora e vou ficar rico. Pega todo o patrimônio, ou 80% do patrimônio e aloca em um ativo. Cara, a chance disso dar errado é absurda. Porque geralmente tem isso também, o mercado vai te forçar a pensar o contrário do que ele está fazendo. Quando você decidir entrar no Bitcoin ou qualquer outro ativo que seja no ouro, a gente alocou cliente em fundos expostos a ouro desde abril, que a gente colocou na alocação, né? Muito cliente surfou. A hora que todo mundo começou a falar, quero colocar ouro, olha o ouro, quanto vendeu, o ouro começou a dar uma queda, né? Então, você está preparado para
percorrer esse caminho aí, acho que é o mais importante de tudo, como o Silvio disse. Vocês acreditam que é mais importante realizar a venda de um ativo com lucro ou vocês acreditam mais na visão do buy and hold, assim? Posso te responder, depende, cara, depende do tipo de ativo, hein? Dentro de uma macroalocação percentuais ali, eu não vejo problema com buy and hold. Mas por que eu disse depende do ativo? Por exemplo, tem ações brasileiras que a gente leva para longo prazo. Falando de bancos, de Itaú, de Vale, de Petro, das maiores. Não tem nada contra um buy and hold. Agora, buy and hold do small cap, do small cap em reais, não faz nenhum sentido. Então, de novo, vou comparar com cripto. Buy and hold de Bitcoin, fazendo um DCA ali, né, um custo médio e trabalhando isso ao longo prazo, tem se provado um excelente retorno. Agora, um buy and hold de uma cripto pequena não faz nenhum sentido na minha cabeça. Eu acredito assim que se a gente vê a possibilidade de se ter no caso aí, eu estou exemplificando com uma renda variável, se a gente acha que o cliente deve ter em carteira, se ele tem um perfil de ter uma renda variável, por exemplo, eu acredito que uma alocação diversificada, mais uma vez, é o que faz mais sentido. Né? Um jeito de falar o que a gente faz aqui na SRB Invest é falar o que a gente não faz. Então, a gente não faz trade aqui, a gente não compra e vende ativos específicos. Né? Se a gente acha que o cliente tem espaço para ter em carteira uma renda variável, a gente sempre vai sugerir um fundo de ações, por exemplo, que entrega resultado ao longo do tempo, né? Que são poucos fundos de renda variável que conseguem entregar resultado ao longo de anos. Então, a gente vai buscar o melhor fundo de renda variável, que é a instituição com qual o cliente trabalha, que ele possui lá dentro. Ou, então, uma carteira de ETFs, né? Por exemplo, que é uma carteira que replica um índice, por exemplo, de bolsa, né? Dentro da carteira desse cliente, tendo um custo muito baixo. Então, isso, mais uma vez, isso no longo prazo, uma carteira diversificada traz mais resultado do que um cliente que procura comprar e vender determinado ativo. E é claro, se for pensar em dividendos, né, há também fundos e carteiras específicos que busquem trazer o resultado em dividendos. Então, na minha visão, eu acho que isso vale mais a pena do que você procurar ativos específicos. Há diversos estudos, né, no mercado que mostram isso, né, e é nisso que a gente se ampara. Então, se vocês pegar um período histórico da Bolsa Americana, por exemplo, você tem períodos em que, se você fica fora dos 10 dias que teve mais resultado durante muitos anos, né? Desde 1929, se você ficou fora dos 10 melhores dias da Bolsa, você tem um prejuízo muito grande da sua carteira. Então, ficar buscando o timing certo para comprar e vender não nos mostra que isso não traz resultado. Né? Vocês têm algum tópico, algum assunto que vocês querem acrescentar ao bate-papo? Eu acho que não, a gente passou pelas fases aí, né? Só uma coisa adicionando que me veio à cabeça aqui, a questão de alocação internacional. Né? Então, acho que muitas portas estão abertas aí para que os brasileiros tenham acesso a fazer isso. A gente faz isso, e o Silvio comentou antes, a gente tem uma escadinha para fazer isso. Então, você tem uma escada de porte e tamanhos de clientes, onde você os orienta em qual instituição pode atendê-lo melhor. Seja de um JP Morgan, para um cara que tem muitos milhões, que já tem um offshore, que tem uma PIC, com imóveis lá fora no nome dele, ou seja para um cliente que quer começar e vai começar com uma parte, né?
Então, esse ponto de dolarização, exposição em dólar, é muito atual, cada vez mais, acho, né? E aí, quando você fala exposição em dólar, você está falando exposto ao câmbio do dólar, mas em ativos globais, né? Não só nos Estados Unidos. Então, acho que vale só reforçar esse ponto aí, Gia. Eu acho que cada cliente, cada pessoa tem muita fonte de conhecimento por aí, né? Tem pessoas que conseguem fazer esse estudo, tem pessoas que conseguem se dedicar e ter tempo para fazer isso, e tem muita gente que não consegue, né? Então, o ideal, sempre que a gente começa a ter um bate-papo com o cliente, e sempre começa assim o nosso atendimento com um bate-papo, né? Então, nas primeiras reuniões, eu costumo dizer que a gente não fala de negócio, a gente está só batendo papo com o cliente, a gente convida os clientes para sentar, vir, tomar café. Para a gente é um prazer escutar a história de cada cliente. E o nosso trabalho é um pouco disso, né? Muita gente pensa que é um trabalho de exatas, na verdade é um trabalho de humanos, né? A gente está lidando com seres humanos, com vidas, com histórias diferentes, e a gente preza muito por isso, né? Inclusive a gente tem um dever aí, vamos dizer, fiduciário de guarda de informações, né? Só um parênteses aí. Mas, enfim, cada cliente tem um objetivo, e eu acho que, se pensando aí em passos, né, de um planejamento financeiro bem feito, acho que o primeiro passo que o cliente deve pensar, se ele ainda não começou a pensar em guardar patrimônio, é pensar na sua reserva de emergência, é estipular o quanto que ele tem de gasto mensal, né? E a gente sempre sugere de 3 a 12 meses que ele tenha em reserva de emergência, e depende de cada cliente, enfim, como que ele lida com as finanças pessoais dele. Então, o primeiro passo é a reserva de emergência, depois ele começa a pensar em objetivos de médio prazo, para depois pensar em objetivos de longo prazo, né? E aí, conseguindo separar esses objetivos e traduzindo isso para os investimentos, né, a gente já consegue determinar uma linha de raciocínio para que o cliente consiga fazer isso. E, como eu disse, muitos clientes não conseguem, por não ter tempo, por não ser a área de atuação deles. Então, a gente está sempre aberto a receber os clientes, e no que a gente puder ajudar, a gente sempre são muito bem-vindos. Vocês têm como fornecer o contato de vocês? Como você pode ajudar essas pessoas que estão precisando de ajuda com investimentos? Eu acho que a gente tem uma apresentação padrão que a gente pode até mostrar e mandar. O nosso contrato ele começa a partir de 1,1%, acho que não tem problema falar isso. Então, contato. Jean, desculpa, você disse contato. Contato. Nosso contato, nós estamos aí nas redes sociais, né? Nosso Instagram é SRB Invest, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. É só você procurar SRB Invest. É sempre importante dizer também que, como consultores a SRB é uma consultoria de valores imobiliários credenciada pela CVM, então você pode, inclusive, consultar no site da CVM, que é um site governamental, né, quais consultores são credenciados a prestar esse serviço, né? Há uma outra certificação aqui que a gente tem, que é o CFP, que é o Certified Financial Planner, também é a Planejar, que é uma instituição que gera essa certificação, né? Então, você também consegue achar os profissionais aí, né? Mais um parênteses nesse sentido, porque tem muita gente que se diz como consultor, mas são os órgãos onde você pode consultar esses profissionais, e aí você pode, inclusive, referenciar esse SRB Invest. Mas estamos aí nas redes sociais,
Inclusive, a gente pode deixar aí o nosso telefone, né, nossa página na internet, para que vocês possam nos achar. Acho que o principal delas é o Instagram, acho que a maioria das pessoas tem. Sigam a nossa rede, SRB Invest, e lá tem o Linktree ali, e o WhatsApp nosso direto ali, está ali fácil para todo mundo, na página inicial ali na bio, para entrar em contato. E a gente responde muito rápido. Eu agradeço, tá, Ângelo e Silvio, pelo bate-papo. Os links da rede social de vocês vão estar na descrição do YouTube, quando for postada essa gravação. E eu agradeço de coração pelo bate-papo. Legal. Eu que agradeço pelo convite, muito prazer aí em participar do seu canal. A gente está sempre disposto. Em caso de qualquer dúvida ou caso você queira conhecer melhor o trabalho da SRB Invest, a gente fica à disposição.